O Américo falou sobre a questão de Oriente Médio, Irã e Estados Unidos. E às vezes é difícil compreender, né, o que é exatamente esse acordo provisório que ocorre entre Estados Unidos e Irã. Ainda existe uma divergência sobre o que o texto vai de fato exatamente abordar. Mas uma das questões mais importantes é a liberação para Teherã, ou seja, a capital do Irã, de bilhões de dólares que foram congelados em bancos em várias partes do planeta. Diego Pavão, esse dinheiro de Teherã que foi congelado em outros locais diz respeito a uma decisão dos Estados Unidos ou são vários países diferentes que também impuseram sanções aos iranianos? Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e para quem acompanha o live em casa. Na verdade, esse é um dinheiro que o Irã ganhou com a venda de petróleo e gás natural para vários países do mundo. Só que esse dinheiro acabou retido em bancos internacionais, em bancos de outros países. E os Estados Unidos congelaram esse dinheiro. Agora, quem está em casa pode achar estranho, né, Elisa? Como é que os Estados Unidos conseguem congelar um dinheiro que está num banco que não é dos Estados Unidos? Pois é. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos aplicam o que se chama de sanção secundária. Então, só para a gente entender é o seguinte, o Irã vai lá, vende o petróleo e o gás natural para algum país que não os Estados Unidos, outro país. Esse país paga, só que esse país tem bancos que usam o sistema financeiro americano, né? Todo banco que usa dólar nas suas transações obrigatoriamente usa o sistema financeiro americano. E aí os Estados Unidos dizem para esse banco internacional, o banco do país comprador do petróleo, diz o seguinte, olha, se você processar esse pagamento, se fizer essa transferência, a gente expulsa vocês do sistema financeiro americano. Nenhum banco quer perder acesso ao sistema financeiro americano. As transações são majoritariamente feitas em dólar. E é dessa forma que os Estados Unidos conseguem congelar um dinheiro que está num banco que não está nos Estados Unidos e é um dinheiro que viria para o Irã. E o Irã tem bilhões congelados em várias partes do mundo. Vamos mostrar na tela aqui uma arte que a gente preparou sobre onde está esse dinheiro. Não é tudo, tá? Mas são alguns dos países que retêm esse dinheiro. Começar com a China. A China é a maior compradora do petróleo e do gás natural, mas principalmente do petróleo iraniano. Os chineses continuam comprando o petróleo do Irã, apesar das sanções internacionais. Para a China é um ótimo negócio. A China consegue comprar esse petróleo super barato, tá? Porque é um petróleo sancionado, o Irã está desesperado para vender esse petróleo, a China compra ele ali com 10, 15 dólares de desconto por barril. Tem 20 bilhões retidos na China dessas transações de petróleo. Acontece o seguinte, pelos países terem ali uma relação um pouco mais próxima, China e Irã, esse dinheiro acaba não indo para os Estados Unidos, aliás, acaba não indo para o Irã mesmo, de fato, porque os bancos da China não vão querer ser expulsos do sistema financeiro americano, só que a China fez um outro acordo com o Irã. Eles falaram assim, olha, esse dinheiro fica aqui como garantia para você comprar as nossas coisas, ou seja, esse dinheiro, o Irã fica como uma linha de crédito na China e o Irã importa produtos da China. Por isso que é uma parceria que tem dado certo. Esse dinheiro fica de garantia. A gente tem, por exemplo, o Catar, que é um país que tem uma relação com o Irã pragmática, mas também é um país muito parceiro dos Estados Unidos. O Catar falou o seguinte, o Catar não compra petróleo do Irã, o Catar não precisa de uma gota do petróleo iraniano, tem muito petróleo lá. Só que o Catar fez um outro acordo e falou assim, olha, o dinheiro que estava em outros países, a gente recebe e vigia esse dinheiro pelas autoridades americanas, mas porque o Catar é um parceiro muito importante na região para os Estados Unidos. Ou seja, o Catar tem 12 bilhões retidos. E a gente tem outros países, por exemplo, o Japão, que é um aliado muito próximo dos americanos, nenhum banco japonês vai querer ser expulso do sistema americano. Sim. Ou seja, eles retêm esse dinheiro, tem lá cerca de 1 bilhão. E a gente tem outros países, a Índia, Luxemburgo, que funcionam da mesma forma. Esses bancos, esses países não vão querer irritar os Estados Unidos na questão comercial, na questão de infringir sanções que são aplicadas a esses bancos, ou, na verdade, ficarem de fora do sistema americano. E aí a gente tem agora esse dinheiro no centro do debate para essa questão do acordo. O Irã precisa desse dinheiro de parte dele. Sim. Agora, Elisa, se a gente olhar aqui essa tabela, o total ali dá 120 bilhões. Se a gente somar isso, não dá 120 bilhões, tá? Existe uma outra parte do dinheiro que está ainda mais congelada. Isso aqui é um dinheiro líquido, isso é liquidez. Se o Irã
consegue esse dinheiro volta para o Irã em questão de horas, tá? Só que aí tem uma outra parte desse dinheiro que está retido, por exemplo, imóveis, fundos de investimento, quer dizer, coisas que estão paradas há décadas e que não são mais líquidas. Difícil ainda, Exato, né? para recuperar. O que o Irã quer nesse momento é pelo menos uma parte desse dinheiro que é considerado líquido, mas que está congelado nesses bancos internacionais por causa dos Estados Unidos. Aí depende dos Estados Unidos afirmarem que vão colaborar com isso para a assinatura deste acordo, que pelo jeito para os iranianos isso aí é um problema. E olha, a gente está falando aqui sobre Estados Unidos e ao mesmo tempo espiando, porque nós temos o presidente dos Estados Unidos que desembarca neste momento no G7, na França, o encontro ali das 7 maiores economias do planeta. E até uma dúvida aqui, aproveitando que o Diego está aqui comigo, a gente vai narrando essa imagem, eu estou aqui com o Diego também, que a presença de Trump é um dos focos do evento por causa da expectativa, cada vez maior por causa dessa assinatura, né, Diego? Exato, na verdade Donald Trump até queria que esse acordo fosse assinado antes, ou pelo menos durante essa cúpula do G7, acabou ficando para sexta-feira. Mas com certeza é um dos grandes passos e, na verdade, um grandes focos desse encontro, mas, na verdade, o que é o foco agora é que os líderes internacionais que estão aí no G7, Elisa, querem saber exatamente os termos desse acordo provisório, porque até agora a gente não tem uma clareza muito definida sobre quais são os termos. Por exemplo, essa questão que eu falava sobre o dinheiro congelado, é um dos pontos desse acordo. Quer dizer, quanto desse dinheiro vai ser desbloqueado para o Irã inicialmente. E esse acordo, esse dinheiro, está em bancos de países que até fazem parte do G7. Pois é. Ou seja, é algo que esses líderes internacionais que estão na cúpula querem muito saber. E, claro, também tem a questão do Estreito de Hormuz. Até agora, a gente não tem ainda uma definição muito clara de quando vai ser essa reabertura, mas sabemos que essa reabertura está prevista, pelo menos ali inicialmente, nesse acordo provisório. E é isso que pode ser explorado mais nessa cúpula que começa hoje. Nós estamos aqui ouvindo o Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, e acompanhando, por isso que é fantástico que nós estejamos aqui, sempre em conexão com a CNN nos Estados Unidos, né? E isso nos faz ser o maior canal de notícias do planeta, né? Só isso. Que a gente consegue expor aqui para vocês a imagem que antecede este desembarque. Nós temos aqui o presidente dos Estados Unidos chegando neste momento na França para este encontro da cúpula do G7 e aqui dizendo, Trump desembarca, né, na França para o G7 e nós estamos aqui, isso aqui é a transmissão em tempo real. Olha, cortou a imagem e a gente já consegue acompanhar a recepção, que certamente esse receptivo faz parte de um trabalho dos franceses, né? Eles é que estão recebendo, são os anfitriões deste acordo, deste encontro, melhor dizendo. A gente quer tanto que saia um acordo, que eu estou até falando acordo aqui, Diego Pavão, é o que é a nossa expectativa para esta semana em relação ao Oriente Médio. E aí a chegada de Donald Trump, que, claro, já tem toda uma agenda daqui para frente, acabaram de pousar com a aeronave e posar para uma foto, e logo já saíram da frente da imprensa e agora estão ali caminhando para o evento. Você acompanhando com a gente essa imagem ao vivo. O presidente dos Estados Unidos deve se reunir com líderes nas próximas horas. Agora acabou de cortar a imagem, vocês viram? Ao vivo a gente ama tudo isso aqui. Porque estavam fazendo a transmissão e cortaram a imagem e já retomaram. E cortaram de novo. Enfim, mas aqui a gente é teimoso, viu? Se eles puserem, né, Diego? Se eles puserem de novo no ar, vamos tentar, claro. A gente já volta. Só uma dúvida, Diego, porque o Brasil não faz parte do G7, ele é um convidado, né? Mas assim também existem alguns outros países que podem ser convidados, mas exatamente o G7 são as 7 maiores economias do planeta. Exatamente, as 7 maiores se reúnem todo ano para uma cúpula. O Brasil realmente não faz parte, mas o Brasil, principalmente nos últimos anos do governo Lula, tem sido convidado para reuniões de grupos que ele não é parte efetivamente. Ele entra ali como um observador externo, um convidado externo. Nesse caso, o convite veio do próprio presidente francês, anfitrião da cúpula, Emmanuel Macron, né? Exatamente, com quem Lula tem construído uma relação muito boa nesses últimos anos. Eles têm se mostrado muito próximos, esses dois presidentes. Diego Pavão, muito obrigada. Obrigado, Elisa. Por ter me ajudado aqui, inclusive, nesse momento ao vivo e a gente compartilhando com vocês a chegada do presidente dos Estados Unidos.